Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Dagoberto, aqui no Matemática e CIA, e sejam bem-vindos aí à nossa aula sobre função composta. Assunto fácil, assunto simples, mas antes é bom nós compreendermos qual é o conceito da função composta. Olha só, a função composta nada mais é do que uma situação envolvendo duas ou mais funções. Basicamente, para você entender esse conceito, vamos relembrar um pouquinho o seguinte. Imagine que eu tenho o conjunto A e que do conjunto A para o conjunto B eu tenha uma função, eu tenho uma relação que represente uma função matemática. Então vamos supor que do conjunto A para o conjunto B eu tenho uma função chamada função G. E que dessa função do conjunto A para o conjunto B eu faça agora uma outra função, eu tenho uma outra relação desse conjunto agora B, gerando uma resposta para um terceiro conjunto, que é o conjunto C. Então, vou chamar aqui de função F. Então, observe a situação. Do conjunto A para o conjunto B, eu tenho uma função G. Utilizando essa função G para encontrar um outro valor, nós vamos ter uma função F. Ou seja, esta função final aqui, ela não é uma função simples. Ela é uma função que já é composta por outra anterior. Ou seja, esta expressão, ela representa uma regra chamada função composta f composta por g de x. Então, nós temos essa representação que é f composta por g, ou também pode aparecer para você como, o famoso aí FOG, que tem o mesmo significado, que na verdade é a função f composta pela função g. Em teoria, fazer uma função composta ou fazer o cálculo de uma função composta é super fácil, gente. Por quê? Porque olha só, vou começar aqui colocando para você duas funções básicas. Eu vou colocar aqui para você, por exemplo, a função f representada por f de x igual a 2x menos 3. E eu vou colocar a função g de x representada por x ao quadrado menos 2x. Eu gostaria, por exemplo, de saber como que seria então uma função f composta por uma função g de x. Fazer uma função composta em relação a outra é simples. Significa o quê? Significa que eu vou, dentro do lugar do x da função f, colocar toda a minha função g. Da onde que eu estou tirando essa dica? Vamos pensar um pouquinho? Vamos relembrar alguns tópicos importantes de função. Vamos supor que eu pedisse para você calcular o f do 2. O que seria o f de 2? Seria substituição do 2 no lugar do x, ou seja, 2 vezes 2 menos 3. Você faria o cálculo, que daria 4 menos 3 igual a 1. Quer dizer, o f de 2 é igual a 1. Agora, observa que eu estou pedindo para você o f de g de x. O que é o f de g de x? Significa, então, que no lugar desta letra x, eu não vou colocar um número, mas eu vou colocar a expressão g de x inteira. Nada mais, nada menos do que 2 vezes. Exatamente no lugar do x, x ao quadrado menos 2x. No x da minha função, coloquei toda a minha função g menos o 3. E agora, para chegarmos ao final deste cálculo, vamos simplesmente resolver a operação. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes menos 2x, menos 4x. E o menos 3 que está aqui após a minha multiplicação. Terminamos a operação, então acabei de achar o que nós chamamos de função composta. Agora, se eu pedir para você, por exemplo, já fazendo agora um outro cálculo, se eu pedir para você a função g composta por f, vou colocar até na outra simbologia, GOF, g composta por f. Significa que eu vou colocar no lugar da letra x da função g toda a função f. O f está dentro do g. Ou seja, aonde aparecer x, colocarei 2x menos 3.
significa que teremos, então, 2x menos 3 elevado ao quadrado menos 2 vezes, abre parênteses, 2x menos 3. E agora, começamos a resolver a operação. Importante você lembrar algumas regras aí sobre produtos notáveis para fazer esse cálculo aqui. Então, se você tem alguma dúvida sobre produtos notáveis, dá uma olhadinha na nossa videoaula sobre produtos notáveis, que é importantíssimo para você saber bem a parte de função composta. Olha só, voltando aqui, nós vamos fazer o quê? Produto notável, que é chamado de quadrado da diferença. Elevamos o primeiro ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12x, mais o quadrado do segundo. Então, tá com dúvida? Vai lá na aula sobre produtos notáveis, dá uma olhadinha nela. E para terminar, olha a regra aqui. Menos 2 vezes x, menos 4x. E menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Nós vamos finalizar a nossa função composta agora somando os termos semelhantes, ou seja, a função g composta por f é igual a 4x ao quadrado, somando os termos semelhantes, menos 12x menos 4, ou seja, menos 16x. E 9 somado com 6, teremos 15. Então, essa é a nossa função g composta por f. Então, veja que existe uma diferença entre f composta por g e g composta por f. Agora, imagine a seguinte situação. Se for pedido para você, por exemplo, em alguns casos isso pode acontecer, você ter essas duas funções aqui e simplesmente nós queremos saber o valor de f de g de 3. Como que nós devemos fazer esse tipo de situação? Você vai fazer esse processo sempre de trás para frente, ou melhor, de dentro para fora. Primeiro passo é você calcular exatamente o g de 3 que está ali dentro. Então, vamos calcular o g de 3. De que forma? Substituindo o 3 no lugar da letra x da função g. 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Ou seja, o g de 3 vai ser 9, primeiro potência, menos 6. O g de 3 é igual a 3. E para finalizar, calculamos o f de 3, que é 2 vezes 3 menos 3. Ou seja, f de 3 é 6 menos 3 igual a 3. Então, para fazermos f de g de 3, chegaríamos a esta conclusão, que f de g de 3 é igual a 3. Então, veja aqui o primeiro passo, calculamos o g de 3. Da resposta encontrada, substituímos ela no lugar, agora onde aparecia g de 3, colocamos apenas o número 3. E aí fica fácil fazer o f de 3. f de 3, que é a mesma coisa que f de g de 3, né? 2 vezes 3, 6 menos 3 igual a 3. Espero que você tenha entendido aí, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, revise. É muito bom você sempre estar estudando. Bons estudos então e até o nosso próximo encontro. Valeu!